Graça e paz a todos, que Deus te abençoe. Gostaria que você desse o seu like, compartilhe a palavra de Deus, a preciosa palavra que traz esperança aos nossos corações. Hoje eu quero falar sobre uma expressão usada por Paulo que é muito adequada para os nossos dias. E, aliás, é para qualquer tempo, mas acho que hoje, diante da pandemia que estamos vivendo, precisamos muito olhar para esse texto aqui. Eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. O título da mensagem é Um Peso Eterno de Glória. E você vai acompanhar a leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Paulo diz: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ele está falando da vida de Jesus e da nossa ressurreição para a vida eterna. É isso que Paulo está falando. Versículo 5, ou 15. Porque tudo isto é por amor de vós. Tudo isso que ele vem falando nos versículos anteriores, você pode conferir em casa. Ele fala das tribulações, fala até mesmo de morte, fala de perseguições, de várias situações que vêm contra nós, mas que tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem são eternas. Então, amados, Paulo falava de uma realidade hoje pouco conhecida por muitos ainda, apesar de estarmos numa era de tecnologia e informação, e muitos têm acesso a muitas coisas, mas muitos ainda não conhecem essa realidade. Mas eu quero dizer, conhece na profundidade que ela tem. Você pode ter ouvido falar na realidade da vinda de Cristo e da vida eterna e da ressurreição. Mas aqui Paulo traz essa lição aqui para os coríntios, para eles ele faz um paralelo entre as aflições, as tribulações, as perseguições e outras situações adversas, como uma leve e momentânea tribulação. Imagina só, Paulo falar nessa tranquilidade assim. Não era poesia não, irmãos, era vida. Paulo viveu isso. E ele vai narrar isso no capítulo 11 dessa mesma carta, o quanto ele sofreu por amor do Evangelho. Nós estamos confortáveis. A gente está sentado, ouvindo, recebendo, e às vezes termina esse momento de culto, de reunião, em que a gente recebe a palavra e depois vai embora para as nossas casas e nada de diferente aconteceu, nada de extraordinário aconteceu. Mas Paulo viveu uma vida muito complicada por amor ao Evangelho. Mas ele chama isso que ele viveu de leve e momentânea tribulação. No 16, eu falei, no 14 ele fala da realidade da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição com ele na sua vinda. No 15 ele fala da graça de Deus e das nossas ações de graça ou gratidão para a glória de Deus. No 16 ele fala que ainda que o nosso corpo se desgaste nessa vida, com tempo e doença, é isso que ele fala, o nosso homem exterior se corrompa, não é se corromper com corrupção de dinheiro, não. É corrupção natural, desgaste natural, com doenças e com velhice. Ainda que aconteça isso, ele diz que o interior, o homem interior, espiritual e mental também, é renovado. Ele fala da renovação mental, né, da nossa mente, lá em Romanos capítulo 12. Mas aqui está falando que o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque Deus nos renova e a palavra de Deus nos renova. No 16, ele continua dizendo que a gente é renovado através da boa e perfeita palavra de Deus, né? Que é agradável, boa e perfeita, a vontade dele na palavra é assim. No 17, ele faz a comparação. Sofrimentos desta vida são leves e são momentâneos. Ou seja, não são pesados, são leves. E não são eternos, são momentâneos. E aí ele fala em algo maravilhoso, né? A glória que em nós há de ser revelada
na ressurreição e na vinda do Senhor Jesus, é um peso eterno de glória muito excelente. Então, enquanto a tribulação é leve e momentânea, o que Deus tem reservado, eu diria que é pesado e eterno. É pesado e eterno. Ele usa essa expressão para relatar isso, mostrar essa comparação que, gente, a nossa visão não tem que estar aqui nessa vida. Paulo foi muito claro em muitas de suas cartas. Em Colossenses 3 ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. No final dessa sessão que nós lemos, só faz sentido essas palavras de peso eterno de glória muito excelente se nós entendermos aqui o que ele está falando do 16 ao 18. Ele fala que, apesar de tudo isso que acontece com o nosso corpo, né, nessa passagem aqui de Coríntios, o que tem para nós, irmãos, não dá para comparar. Não dá, é incomparável. Não tem como dar preço a isso. É algo muito precioso. Infelizmente, poucos têm tido essa visão. Muitos estão deixando, sabe, escoar pelos dedos uma riqueza incrível. E Paulo chama a atenção dos coríntios para que isso não aconteça com eles. Então, para finalizar essa reflexão, eu gostaria que você pensasse na ressurreição de Jesus, a ressurreição do próprio Jesus. Jesus tem ressuscitado, porque ele vive. De Jesus nos ressuscitar no futuro, ele nos ressuscitará, é promessa de Deus. Ele nos ressuscitará no futuro, se estivermos mortos, é claro. Se estivermos dormindo, como diz a Bíblia, na linguagem de Paulo, dormindo, e Jesus também usou isso. Se ele vier e nos encontrar, seremos ressuscitados, mas para quê? Para encontrarmos com ele, para sermos apresentados com ele, como ele fala lá no versículo 14. Apresentado com Jesus na ressurreição. Se a gente olhar para isso, nossa perspectiva de vida estiver voltada para a eternidade, voltada para a vinda de Jesus e para a ressurreição, essa realidade da ressurreição para a vida eterna, vamos entender. Mas se a gente não entender isso, toda a nossa religiosidade é vã. Tudo isso é uma perda de tempo. Mas a gente precisa, queridos, olhar para isso. E aí eu quero perguntar para você, você não vibra, não? Com essa expectativa da vinda de Jesus, desse peso eterno de glória muito excelente reservada para nós? Você vibra? Ô, meu irmão, se você vibra por isso, glória a Deus. Deus abençoe sua vida por isso. Se você está indiferente, eu aconselho que você leia a palavra, a Bíblia, e ore a Deus para que Ele abra o seu entendimento e revele os seus mistérios. E aí você vai entender o sentido dessa palavra de Deus, esse peso eterno de glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima.